Muito bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, toda semana trazendo um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Na edição de hoje a gente vai falar sobre as consequências psíquicas do uso de drogas. A reabilitação é possível? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Guilherme Messas, que é da Santa Casa de São Paulo e também coordenador da Câmara de Drogas do CREMESP. Como vai, Dr. Guilherme? Obrigada pela presença. Bom dia, Camila. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores do programa Mentalistas. Também aqui no nosso estúdio da TV Estadão, Fabiano Nasser, que é pós-graduado em Dependência Química e Psicopatologia. Tudo bem, Fabiano? Tudo Seja bem. bem-vindo. Bom dia, obrigado, boa tarde. Obrigada. Bom, vou começar com o Fabiano, que tem uma história incrível relacionada ao uso de drogas. Queria que você contasse aqui para o nosso espectador do Mentalistas, né? De que maneira você começou a usar drogas, né? Em que ano que foi isso? Quanto tempo faz, Fabiano, que você usou? Então, a gente começou adolescente, né? Faz esses experimentos, vai pra festinha, brinca. E aí apareceu o primeiro baseado, fumei. Aí eu tava bebendo um monte na Vila Madalena, apareceu cocaína no meio da bebedeira, eu experimentei. E aí eu ia para festas e apareciam com doce, bala, e eu tomava. E eu não pensava nas consequências, eu queria curtir. Eu achava que a vida era uma festa. E fui. Para ir embora disso, para ficar longe, eu tive uma oportunidade e fui para os Estados Unidos, para ficar longe de todos. Consegui ficar sem usar e longe de droga e álcool 1 ano. Fiquei estudando aviação nos Estados Unidos, fui piloto de aviões lá. Isso que ano foi? Isso foi em 90 e... Não, desculpe. Isso eu estava com 19 anos, quando eu fui para os Estados Unidos. 19 anos. E foi o que eu consegui, foi ficar 1 ano. Aí voltei gradualmente piorando. Fiquei 7, 8 anos nos Estados Unidos. E fiz o meu curso, pilotei aviões, aprendi muita coisa, mas assim, fui afundando e afundei em cocaína injetável, em heroína. Voltei com a roupa do corpo para cá, procura ajuda, padre, pastor, clínica, remédio, psiquiatra, nada resolvia. Aí a cada 3 dias eu pegava o carro do meu pai, sumia. Gastava todo o dinheiro do cartão, fazia dívida, deixava o carro na boca. E aí, piorando cada vez mais, começa a procurar ajuda. Não resolve nada. E comecei a ter um primeiro tratamento, um segundo. Aí eu tive 25 internações. E nos meus últimos 6 anos de ativa, né, de usos de drogas e tudo, eu estava morando na Cracolândia, fiquei lá 6 anos inteiros, 1 ano sem tomar banho. No último ano eu estava morando dentro de um bueiro e estava bem ali, me habituei, mas um dia cansei muito, sofri muito, passei maus pedaços e realmente quis. Aí era eu que queria. Você não era quis? Mais meu pai, não era mais minha mãe, não era mais a família, não era mais um emprego, não era mais um carro que eu ia perder, uma viagem, era eu. É interessante você trazer isso aqui pra gente, o depoimento do Fabiano, né, doutor Guilherme, que muitas vezes você tem toda uma rede de acompanhamento, né, família, instituição, como o Fabiano disse, né, ONG, enfim, hospital mesmo, para tentar reabilitar, mas o indivíduo, pelo menos na experiência do Fabiano, né, se ele tem uma força interna, é como qualquer outro vício, né, parece que é uma coisa, um plus a mais para ele conseguir se livrar das drogas. Enquanto isso não acontece, é muito difícil para esse indivíduo, né, trilhar um caminho da reabilitação. Qual que é a avaliação que a gente pode fazer? A história do Fabiano é uma história típica de uma boa evolução do problema. E mostra, sim, que uma parcela relevante das pessoas que tem uma boa evolução
depende da capacidade de se oferecerem para um tratamento e de buscarem, de decidirem internamente que querem buscar uma mudança. Todos os apoios de tratamento, na realidade, dependem dessa disposição da pessoa interna de conseguir uma mudança. Não existe até hoje nenhum tratamento que possa funcionar se a pessoa não tiver a disponibilidade de tentar transformar esse comportamento. Fabiana, você foi nessas 25 internações, foram internações compulsórias? Ou 8 você ou chegou 9... lá e bateu na porta e falou, quero ser internado? Não, 8 ou 9 eu fui amarrado, levado, ou fui dopado em casa, enganado, porque realmente assim, eu estava muito mal, pesando 45 quilos, e eu gritava e ameaçava todo mundo. Nunca fui agressivo fisicamente, mas eu pintava um cara assim, que ia matar todo mundo. Em casa, no bairro, no prédio. Então, realmente, chegava a um ponto, né? Criou-se um mercado hoje, que assim, hoje eu tenho 4 casas de tratamento, residências terapêuticas no Butantã, uma para adolescentes, uma para feminino, uma masculino, né? Então, assim, eu só atendo realmente quem chega ali, me explica e diz, eu quero ficar aqui, eu quero tentar. Porque assim, eu aprendi com centenas de famílias que eu venho atendendo, eu estou aí 15 anos fazendo isso, limpo, né? E assim, de cada 10 famílias que eu converso ou encontro, 8 não querem. 8 são pessoas que não querem continuar onde estão e fazendo o que estão fazendo, ou ficam se iludindo, contando historinhas para si mesmos, prorrogando e o inevitável, que vai ficar cada vez pior. Então, assim, eu trabalho com esses 1 ou 2 que dizem, chega, para mim não dá mais. E também tem a questão do serviço público, né? Porque eu acredito que tem muitas pessoas que estão assistindo aqui o programa que têm provavelmente filhos com problemas com drogas, e você bate nas portas do serviço público e você não encontra. Ou se você não encontra um serviço público, você recorre a clínicas de reabilitação, que muitas vezes a família não tem condição de pagar, mas faz um esforço ali, cada tio dá um pouquinho de dinheiro para pagar a internação desse indivíduo. Então, de maneira que às vezes é bem difícil, né, Guilherme, para essas famílias que não têm muitas vezes para onde correr, né? Os serviços públicos ainda são insuficientes no Brasil para dar conta da dimensão do problema. É importante dizer que nos últimos anos o Estado, no sentido mais amplo da palavra, cidade, estados e federação, tem feito esforços para aumentar a disponibilidade dos serviços e das ações de prevenção mais recentemente, mas ainda é insuficientemente para dar conta uma população que é significativamente desprovida de recursos econômicos para ter acesso a toda a amplitude de apoios necessárias para uma evolução saudável desse problema. Bom, eu sei que o Fabiano, você tentou resumir o máximo, que a história daria... Você já escreveu até livro, né, sobre Sim. a história da sua vida, enfim, tem muitos capítulos dessa história, mas eu queria perguntar para você sobre o uso de drogas, e eu queria que você me dissesse quais foram as drogas que você experimentou, que você teve contato, e se você pode trazer para a gente a diferença na sua sensação. Eu acho que aí depois o Dr. Guilherme pode explicar para a gente do ponto de vista mais científico, né, dos efeitos dessas drogas, mas é a chance que a gente tem aqui de trazer para o espectador de uma pessoa que usou a droga e a sensação que você tem em relação a isso. Será que você pode explicar? Hoje em dia, os meninos de 10 anos, eles já estão na internet faz tempo, então eles fica um alvoroço, um burburinho, e eles entram numa padaria e compram um energético aos 10. Então, para ver o que dá. E aí já não tá legal, né? Um tipo de comportamento, uma curiosidade, então eu vou e mato uma curiosidade em cima de um falatório de um energético. Então, mas aí começa, né? E aí, aos 12, 11, alguns experimentam cigarrinho. Cigarrinho tá meio fora de moda, é fedido e o gosto é ruim, mas energético. E aí muitos jovens vão para festinhas, aniversários, bebe aos 13 ou 14 a primeira vez. E muita gente fica mais legal, né? Dança mais, perde a vergonha, curte, se transforma
num plus ali na festinha e ele gosta daquela versão dele, e aí quando ele vai para as festinhas ele quer repetir, beber um pouquinho, né? Então aí quando esses jovens com 16, 15 estão na noite, estão bebendo, estão por aí expostos, aí aparecem as coisas e, você fuma um baseado, é da hora, você dá risada, você brinca, é muito legal. Só que assim, aquele baseado primeiro que você conhece, ele é um recreativo, né? Mas na verdade muita gente avança para um medicinal, aquele baseado vira seu companheiro, a sua namorada, quem você quer ver todo dia. Falar em medicinal, eu sei que eu fiz uma pergunta extensa, né? Mas a gente pode ir fazendo esse bate-bola aqui. A maconha, ela está sendo usada hoje na área das pesquisas como uma planta que pode ser usada da maneira medicinal mesmo. O que a gente tem de avanço em relação a isso, doutor Guilherme? Realmente está sendo usada, pelo menos para essa parte medicinal? O que dá para a gente dizer? Essa sua pergunta é muito importante, porque ela permite que se elucide um assunto que gera muita controvérsia e muita desinformação. O nome maconha medicinal não é um bom nome. Embora ele seja usado em alguns lugares, ele não é um bom nome, porque ele pode confundir e levar a ideia de que se faça um tratamento integral de alguma coisa com uma maconha fumada. O que existe cientificamente, com certa evidência demonstrado, é que alguns elementos da planta cannabis sativa têm efeitos em algumas condições médicas. É como a gente imaginar que para anestesia você não vai usar o ópio, você não vai usar a morfina, você vai usar você não vai fumar o ópio, você vai usar derivados disso que são processados e são controlados pelas agências estatais. Então, esses, em geral, canabinoides que têm efeito, de fato, podem colaborar para a saúde pública. Mas no presente momento, a ideia de maconha medicinal é uma ideia ampla demais, que mistura coisas divergentes entre si e que é mais desinforma do que informa. Bom, foi interessante então trazer, porque maconha medicinal é um termo então que a gente não deve usar, é super inadequado, porque dá a impressão mesmo, né, Fabi, que a pessoa fuma ali um baseado e já está curada de alguma doença, alguma coisa. Eu queria fazer um adendo. Quando eu quis falar maconha medicinal, tá certíssimo o que ele falou, eu devo até me policiar, porque eu falo esse termo e muito jovem, né? A gente o que acontece? Falando. O que eu estou querendo dizer é assim, quando ele se automedica, como ele se automedica? É assim, você fuma, eu recebo bastante gente ali no meu escritório, você fuma por quê? Eu fumo porque eu me sinto bem. Ele está usando como um remedinho diário. Você fuma por quê? Porque no final do dia eu estou cansado, aí eu relaxo, eu descanso minha mente. Para mim isso é um remedinho, né? E vai ficando isso diário, vai virando um remedinho, ou seja, quer dizer então que eu não estou bem, eu estou triste, perdi a namorada, sem fazer nada, estou cansado, terminei o dia, terminei de trabalhar, eu mereço, então eu vou e fumo um. Quer dizer, vai ter 1000 motivos. Como uma pessoa que toma um uísque, por exemplo. Eu vou achar 1000 motivos para fumar um baseado. E aí um monte deles está fumando vários baseados quase todos os dias. Fabiano, qual foi a droga mais pesada que você tomou e você falou, olha, essa aqui, e você voltou e depois falou assim, não acredito que eu voltei, quase morri. Qual que foi a pior droga que você provou na época que você... Então, eu tive umas experiências com cocaína injetando, porque nos Estados Unidos a cocaína é muito cara e ficar cheirando cocaína nos Estados Unidos é muito caro. Então, eu aprendi a injetar, criei coragem e assim, é um perigo, né? Porque aqui não é muito do Brasil isso, mas você joga uma coisa para dentro da sua veia, quando você jogou, o que foi. E aí, quando você vem, você jogou, bate aqui o gosto, já bate o barato, e às vezes você pode jogar demais, ou você pode jogar uma cocaína muito forte, então assim, eu já fiquei em pânico por causa disso. Com o crack, eu já fiquei assim também. Você já usou o crack também? Eu fiquei na Cracolândia, fiquei usando só crack, né? 6 anos, só crack. O crack, às vezes, você fuma uma pedra mais forte e ela bate, você dá tontura, você cai, e é um princípio de uma overdose, né?
E lá na Cracolândia, como é que era a sua vida? Eu já conversei com o Fabian em algumas oportunidades, em outras edições do Mentalistas, e ele trouxe algumas histórias, mas eu queria que você repetisse aqui. Porque você viver na Cracolândia, você viver nas ruas, né? Então você dividir às vezes um espaço com uma pessoa que você mal conhece, depender muitas vezes do dinheiro de alguém, que, sei lá, a pessoa pede no farol, outras coisas. E eu me lembro muito de uma frase que você disse que, no caso de São Paulo, é muito difícil alguém morrer de fome, né? Então, comida era mais fácil de conseguir. Aí, eu tô lembrando disso, porque tem muita gente que pede dinheiro no farol para comer, usuários de drogas ali da Cracolândia, e muitas vezes não usa aquele dinheiro para comer, porque comida se consegue de alguma forma, né? Quais são os relatos que você pode dizer da vida na Cracolândia? Se você puder trazer uns exemplos. As pessoas pedem dinheiro no farol porque daquele farol sai dinheiro. Tem um monte de gente que pensa assim, meu, o cara está numa situação ruim, eu vou dar, tem pena. Ou é melhor eu dar, senão ele me rouba. Se ele vai te roubar, se ele tiver uma oportunidade, ele é uma pessoa que rouba, ele vai te roubar, você dando ou não, ou baixando o vidro ou não. Então assim, eu acho que você dar algum dinheiro no farol, você está ajudando a manter aquela pessoa ali. Ela continua ficando, continua voltando para aquele farol. A gente diz, assim, dinheiro de pinga. Ah, isso não custa nada, esse dinheiro de pinga. É porque, assim, você anda pela rua, você bebe de graça. Você chega para qualquer lugar ou qualquer bar e fala assim, pô, preciso tomar uma. Você entende? Isso não custa nada. Qualquer lugar que você está fumando um baseado, se você chega na roda e fala, se eu posso dar um pego, você fuma. Então, assim, isso é comum. Agora, eu, assim, conheci bastante gente nesses 6 anos de rua. Eu acho difícil a gente encontrar gente que está na rua, que realmente não quer estar na rua, que tentou absolutamente de tudo para não estar na rua. Eu acho que a rua é prioritariamente formada por pessoas que chutaram o balde, pessoas que tiveram dificuldades, pessoas que a vida foi difícil ou foi amarga e acabaram cedendo, se rendendo, chutando o balde e se acomodando. Então, eu vivia pedindo, eu ganhava 3, 4 mil reais mês pedindo o dinheiro em farol, tudo para crack. Porque eu sentava na porta de uma lanchonete e falava, você me compra um lanche? Comi um lanche. Me compra mais um, eu compro outro. Você come quantos lanches você quiser, todo mundo compra comida. Agora, assim, eu já vi muita gente em porta de supermercado falando assim, eu não quero dinheiro, eu não quero comida, não, eu preciso de um pacote de fralda para o meu filho. Olha, eu não quero dinheiro, mas eu preciso de leite. E a pessoa vai e dá um engradado de leite ou dá um pacote de fralda. Eu não acho que isso é uma ajuda, porque a pessoa continua ali pedindo e na boca um pacote de leite é ouro. E um pacote de fralda vale uma pedra. Então, doutor Guilherme, até aproveitando isso que o Fabian trouxe pra gente, né, em relação à região da Cracolândia, fico pensando até que ponto aquela localidade não é um problema de saúde pública e também de segurança pública, né? A gente teve uma série de ações ali envolvendo a questão da segurança pública para evitar o tráfico de drogas na Cracolândia, mas muitas vezes as pessoas podem não pensar que é uma questão de saúde pública também, né? Qual que é a sua opinião em relação a esse assunto, doutor Guilherme? Camille, eu acho essa pergunta extremamente importante, porque essa pergunta justamente é que pode permitir que a gente no Brasil se afine com aquilo que se faz de melhor dos nossos pares, os países ocidentais mais desenvolvidos, as sociedades mais desenvolvidas, no interesse de cuidar dos seus cidadãos. O grande desafio cultural, sociológico e, portanto, político também, para o qual a gente gostaria muito que os formadores de opinião, os participantes, as diversas profissões, os conselhos nos auxiliassem, é conseguir convencer a sociedade de que o assunto das drogas deve ser tratado, em grande parte, como um assunto de saúde pública. Juntamente ao assunto de segurança, este é um assunto de saúde pública. Restringir esse tema à segurança pública não vem mostrando resultados nos diversos países que limitaram a discussão a isso. E em termos de saúde pública, portanto,
É muito importante se destacar, muito importante dizer para as pessoas, comunicar para as pessoas que na massa da população o principal problema brasileiro com drogas ainda é o uso de álcool, ainda é o uso desregulado, sem controle estatal, sem que se atue em limitações, em desestímulo ao uso de álcool. E que a mais eficaz bandeira de saúde pública seria tratar em conjunto as drogas que são legais, como álcool e cigarro, e por isso são as mais problemáticas no conjunto da população, e aquelas que não são legais. E que a gente tivesse estratégias para retirar o tabu dessa discussão, por um lado, desestigmatizar os usuários, por um lado, e pactuarmos na sociedade o controle, o desestímulo ao uso de todas as substâncias, por outro lado. É um equilíbrio aí que talvez seja a única solução para a sociedade. Eu acho interessante isso também, porque me faz lembrar do comecinho do nosso programa, quando o Fabian disse do uso de álcool, né? Então, vai ali na baladinha, toma uma cerveja, toma uma caipirinha. Eu queria completar a fala dele, que é mais formal, técnica, e a minha é mais informal, de vivência, que é assim: não há a menor dúvida que álcool é a droga que mais mata e mais destrói famílias, disparado, não há a menor dúvida. Segundo, o Brasil tem sido um exemplo com relação ao cigarro. Ficou mais difícil fumar, a gente tem que descer, sair para fumar, o fumódromo está mais longe, não fica se fumando mais dentro de bar. E aí o que acontece? Muito mais pessoas fumam menos e muita gente conseguiu parar de fumar, né? Então melhorou muito, mas assim, com álcool nós somos uma vergonha. Na beira da estrada você compra bebida e vai bebendo. Hoje em dia, até hoje, você mata no trânsito e não acontece nada. Então, assim, é o fim a gente ter cervejaria, marca de cerveja, patrocinando os principais eventos do esporte, carnaval e ligando as coisas muito importantes e saudáveis e essenciais a beber. Né? Os comerciais hoje, você bebe e transforma no que você quer ser, faça o que você quiser, seja o que você quiser. Não é bem assim, né? Isso aí na mente de um jovem contamina. Nesse carnaval tem cervejaria montando montanha-russa, banho de isso, banho daquilo, e colorindo a cidade, quer dizer, deixando ela maravilhosa, e embutido tomamos um monte de cerveja. É óbvio que muito mais adolescentes acabam bebendo, mais com esse monte de propaganda na televisão, propaganda zero, né? E bebem mais, experimentam drogas muito mais porque estão alcoolizadas e não pensam no meio da noite ou no meio de uma situação, não conseguem se posicionar e dizer não porque já beberam. No cérebro, agora vou aproveitar o saber notório do Dr. Guilherme, que é psiquiatra. No nosso cérebro, o consumo do álcool, ele pode ser mais danoso do que de outras drogas que não são permitidas por lei? O que a gente pode falar sobre isso? Sim. A lesão que se produz no cérebro por causa de uso de drogas depende um pouco da vulnerabilidade individual, das condições, vamos dizer, genéticas, desde genéticas até sociais das pessoas. Mas o álcool é uma droga que atua em vários sistemas de transmissão cerebral. Então o álcool, sobretudo em uso precoce, já há evidências científicas de que causa lesões cerebrais nada desprezíveis, nada desprezíveis. Nenhuma dessas substâncias que podem levar a abuso são inofensivas do ponto de vista cerebral. Estou recebendo aqui no Mentalistas da TV Estadão, Dr. Guilherme Messas, que é psiquiatra, atua na Santa Casa de São Paulo e também coordena a Câmara de Drogas do CREMESP, e o Fabian Nasser trazendo toda a experiência que ele tem em relação ao consumo de drogas, muitos anos já lidando com jovens, tentando essa reabilitação há vários anos aí já limpo, né, Fabian, como você costuma dizer, né, mais de 10 anos aí sem o uso de drogas. Eu queria também um depoimento seu em relação ao que você sentiu depois que quando você começou a se reabilitar, começou a dar os primeiros passos na conquista
da limpeza geral do consumo de drogas. Você sentiu alguma sequela de alguma doença mental, por exemplo? Depressão, ansiedade, o que veio de patologias mentais com o uso de drogas para você? Eu tenho sequelas. Eu usei droga há muito tempo. Então eu perdi 70% da audição do ouvido direito, perdi vários dentes. Não durmo até hoje. Talvez porque eu preciso fazer mais esporte e dormiria melhor. Mas assim, a outra coisa que é muito difícil é que a gente vai transferindo as compulsões. Por exemplo, você para de usar droga, para de beber e aí fuma muito. Como eu tirei o cigarro também em 2005, eu parei de fumar 2 anos limpo, aí eu comecei a comer muito. Então, e a gente vai transferindo as compulsões. E aí você começa às vezes a desenvolver comportamentos e tendo comportamentos de droga, né, que podem até resultar numa recaída. Eu tirei a sorte grande, eu sou uma exceção. Eu realmente não conheço pessoas, eu acho que eu fui escolhido, eu tive a oportunidade e acho que para fazer o trabalho que eu faço também, assim, eu não conheço muita gente que se enfia no buraco que eu me enfiei e sai tão ileso quanto eu tive a bênção de sair. Aposto que muitos morreram, né? Ou assim, saíram, mas não estão com a cabeça tão boa. A minha cabeça é muito boa, eu acho que eu tive sorte, fui abençoado. Não é nada comum, por isso talvez que eu sou chamado, porque as pessoas, né? Mas assim, foi muita luta, foi muito difícil ficar limpo. Eu tive que me cuidar por vários anos. Eu acho que hoje eu permaneço limpo porque eu trabalho com isso, eu moro nas clínicas que eu tenho. Então, eu estou cercado e protegido. Não é fácil sair de crack, retomar a vida, retomar a profissão, retomar a carreira e ficar em paz legal. Assim, dá, mas não é fácil. Bom, a gente já está na reta final, pegando aí como gancho esse ensinamento do Fabian Nasser. Queria que o Dr. Guilherme também deixasse um recado aqui para os espectadores do Mentalistas, né? Em relação a toda a discussão que a gente teve sobre drogas, né? É possível? Bom, o Fabian já é um exemplo de que a reabilitação é possível, né? Mas se é possível, por que o Brasil pode melhorar para conquistar mais exemplos de sucesso como o do Fabian? A reabilitação é possível. Eu acho que é importante saber que nós temos um problema no Brasil com álcool e com drogas, mas que nós não somos o pior país do mundo em termos de uso de álcool, maconha e cocaína. E que nós, embora não tenhamos os equipamentos necessários, ainda não tenhamos para acessar, para dar acesso à população a tudo que ela necessita, caminhamos nesse sentido e que, para que isso seja atingido, é importante que, como nesse programa aqui, se converse, se traga depoimentos de pessoas que tiveram uma evolução saudável e feliz, para mostrar para as pessoas que sim, é um problema grave, é um problema que exige atenção, mas é um problema que exige, sobretudo, muita paciência, mas é um problema que tem solução. Ele não deve ser mitificado como um problema sem saída. É um problema que exige esforço social, esforço conjunto de vários participantes da sociedade, mas que nós, a família que ouve, a pessoa que está envolvida com isso, pode encontrar soluções. Agradecendo a participação do psiquiatra Guilherme Messas, que é coordenador da Câmara de Drogas do CREMESP, e também do Fabian Nasser, aqui no estúdio da TV Estadão. Obrigada pela presença de vocês, viu? Valeu. Obrigado, Camila. Obrigada. E agradecendo a sua audiência aqui sempre comigo no Mentalistas, toda semana falando sobre comportamento e saúde mental. Um abraço e até uma próxima. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.